Vamos terminar aqui a correção dos exercícios do capítulo 4. Só faltou o número 7. Deixa eu reproduzir minha tela aqui para vocês. Espera aí, 2 segundos, gente. 2 segundos aqui, porque... Deixa eu só achar aqui minha tela, porque ela... Vê se vocês estão vendo agora a minha tela, meus amores. Aham. Tudo em casa? Tudo tranquilo? Então vamos que vamos. Tudo Então, certo. ó, foi o último videozinho de terça-feira. Eu apresentei para vocês, entre outros aspectos, a partes, né? A parte relacionada a unidades de conservação. Vocês lembram? Uhum. Beleza? Tem um esqueminha bacana que eu fiz. Vocês estão conseguindo passar esse esqueminha para o caderno? Estão conseguindo? Manu, gostou do meu esqueminha? Gostou do esqueminha que eu fiz? Na verdade, já tinha passado esse esqueminha para vocês, só que ficava faltando eu explicar a unidade de conservação. Vocês lembram? Certo? Eu fiz um Lembro. esquema geralzão do capítulo. Eu fiz um mapa mental geralzão do capítulo, onde nós falamos ali o posicionamento sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, as zonas de transição. Nós falamos sobre os impactos ambientais que acontecem, né, em cada região. Lembrem-se, né, que impactos ambientais, como por exemplo desmatamento, é comum em todos os biomas, tá? Degradação, né, por parte do homem. Então, alguns eles são mais presentes em determinados biomas e outros eles são mais genéricos, ou seja, eles são apresentados em vários biomas, tá bom? E no finalzinho, se eu não me engano, lá no cantinho, quem vê, né, no canto inferior esquerdo, nós tínhamos lá um esqueminha sobre unidade de conservação. É o que se trata é o que trata, né, justamente a questão número 7, tá bom? Ó, observe os mapas das figuras 23 e 26 nas páginas 32 e 36 e em seguida faça o que se pede. Então vamos começar lá. Vamos falar um pouquinho da página 32. Deixa eu destacar aqui para vocês. Eu queria que vocês fossem dar uma voltinha lá no livro de vocês na página 32, tá? Então, na página 32, figura 23, o que que nós temos? Os domínios morfoclimáticos brasileiros e suas zonas de transição. Domínio amazônico, o cerrado brasileiro, né, a nossa savana brasileira, mares de morro, né, que o nome se dá através da lógica do relevo, mas com a vegetação de Mata Atlântica, Caatinga, araucárias, pradarias, os nossos campos sulinos e as zonas de transição, que nós destacamos as principais zonas de transição, o agreste, né, a transição entre a vegetação de Mata Atlântica e a vegetação de Caatinga, então entre os mares de morro e a Caatinga, entre um clima tropical úmido e um clima semiárido. Nós destacamos a Mata dos Cocais, muito presente em porções do Maranhão, em porções do Piauí. Então, é a transição da Caatinga, Amazônia e Cerrado. Então, é a transição do clima semiárido para o clima equatorial, úmido, né? E para o clima tropical típico, semi-úmido do Cerrado, tá certo? E também o Pantanal, o complexo pantaneiro, né? Que não é especificamente brasileiro, ou seja, porque ele abrange também outros, né, nossos vizinhos aí, alguns vizinhos nossos, beleza? Mas estamos aqui. Agora, qual é a outra página mesmo que a questão está pedindo para ver? Que eu... Me ajuda aí. Página 36, 32 não e é isso? 36. Uhum. 36. E tem que observar os mapas da 23 e 26 que tá falando aqui, mas... Figura página 36, ó, 36. Vamos botar aqui. Pedro está me ajudando, me orientando, obrigado. Ó, agora aqui já está falando sobre as unidades de conservação no Brasil. Tudo bem? Certo? Como que a gente pode definir unidade de conservação, galera? Como que a gente pode definir? Unidade de conservação, né, podem ser entendidos como espaços territoriais, né, com características naturais relevantes, delimitadas pelo poder público, ou seja, estabelecidas por lei, né, com o objetivo de conservar e preservar a diversidade biológica, assim como os recursos naturais. Só que elas são divididas em dois tipos de unidade de conservação. Não foi isso que nós vimos? Certo? Sim, sim. Quais são os dois tipos? Olha aí no esqueminha. O de proteção integral, concorda ou não? Sim, sim. E o de uso sustentável.
Tá legal? Quando a gente fala de proteção integral, a gente está se referindo o quê? Porque ali você não pode praticar atividade econômica, tá? Então você pode praticar pesquisa, né? Você pode praticar ecoturismo, né? Mas você não pode tirar nada de lá. Você não pode praticar atividade econômica relacionada, obviamente, ao extrativismo, né? Certo? Então, você pode praticar visitas educacionais, você pode praticar atividades relacionadas a ecoturismo, pesquisas científicas, obviamente. Já as de uso sustentável, a gente precisa recorrer ao conceito de sustentabilidade. Vocês lembram? Que é você integrar Sim. interesses econômicos, sociais e ambientais de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência. Garantindo solo, garantindo atmosfera, garantindo água, né? Garantindo florestas, garantindo vegetação, garantindo condições de vida para gerações futuras. Tudo bem até aí? Sim. Certo? E esse uso sustentável é importantíssimo para a população local, para as comunidades tradicionais, para as comunidades extrativistas, inclusive para as comunidades, né? Para as inúmeras comunidades indígenas. Tá certo? Beleza? Beleza. Tudo tranquilo? Então, vou voltar aqui para a página 38. Vou botar aqui na página 38. Questão número 7. Então, ó, a primeira parte nós já matamos, né? Explique com suas palavras o que são unidades de conservação. Alguma dúvida? Não? Em qual grande região, né? Em qual grande região e domínio morfoclimático se situam as unidades de conservação com maior extensão? Então, era justamente o mapa que nós vimos. Tá certo? É o mapa da página 36, não é? Uhum. Página 36. Ó, vou voltar aqui. Consequentemente, o que nós temos aí? Uma grande concentração em áreas de extensão. Aí você precisa utilizar a legenda, tá? Ó, quando você fala de extensão, aqui nós temos, ó, utilizar a legenda. Tá aqui. Beleza? Então a gente vai perceber. Onde nós temos os círculos concêntricos de maior extensão, está principalmente, ó, onde? Justamente na região norte. Repararam que está pedindo conhecimentos que nós tivemos recentemente sobre a regionalização do Brasil? Certo? Sim. Então aqui a questão está pedindo, olha só, qual região, qual grande região brasileira? Vamos utilizar o IBGE, tá bom? Falando e fazendo referência à região norte. Beleza? Lembrem das grandes macro-regiões político-administrativas do IBGE: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Então aqui, ó, região norte. Qual o domínio morfoclimático? Domínio amazônico, tá certo? Domínio morfoclimático amazônico. Então, a região norte, a macro-região, né? A grande região do IBGE Norte e o domínio morfoclimático amazônico, né? São justamente aqueles onde as unidades de conservação de maior extensão se localizam, em sua maioria. Tudo bem? Show? Alguma dúvida aí na B? Não. Beleza, então já matamos aqui a B. Olha C. Em qual grande região, de novo, e domínio morfoclimático se situa o maior número de reservas extrativistas? O que vocês colocaram aí? Região norte, né? Região norte e domínio amazônico. Então é só Ctrl+C e Ctrl+V aí do item B. Tá legal? Uhum. Certinho? E o que acontece, galera? O que é importante perceber? Vocês poderiam me dar alguns exemplos? Vocês poderiam me dar alguns exemplos, por favor, sobre exemplos, né, de extrativismo vegetal que acontece nessa região? Desmatamento? Não. Exemplo de extrativismo. Peraí, extrair não é desmatar. Né? A gente está recolhendo da floresta de forma sustentável, através de um manejo sustentável que a floresta garante. Guaraná pode ser? Pode ser? E a questão... Pô, se eu não me engano, também tem lá um pássaro que come tipo uma semente e depois deixa o resto. Então, os animais,
Eles têm uma função muito bacana e extremamente importante para a reprodução dessas espécies vegetais, né? Que levam sementes para regiões, inclusive, distantes. As abelhas, o vento, tá certo? Mas a pergunta é, exemplos de produtos, frutos do extrativismo vegetal processados na Amazônia. Guaraná, vai. Posso falar dos seringais? Posso? Posso? Pode. Os seringueiros, eles extraem, né, o látex. E o látex é utilizado para vários produtos, né, sobretudo produção da borracha. Tudo bem? Tudo no esquema? Sim. Então, beleza. Vamos lá. Vamos então para C, tá bom? Já matamos a C, agora nós vamos para D. Por que as reservas extrativistas são consideradas unidades de uso sustentável? E, de novo, tem que lembrar do conceito de sustentabilidade. Certo ou não? Certo. Então, você precisa entender que nós temos o quê? Nós temos a integração de interesses, não somente econômicos, né? Como acontece, por exemplo, nas áreas de agronegócio. Quando a gente pensa no Cerrado, como a gente pensa no sul da floresta amazônica, sendo destruída pelas queimadas criminosas, pelo avanço da pecuária extensiva, da agricultura, sobretudo de grãos, cujo objetivo é atender o mercado externo principalmente, a partir dos interesses, né, empresariais, inclusive de grandes transnacionais, que estão diretamente ligadas ao setor do agronegócio, fornecendo equipamentos, maquinários, insumos modernos, tecnologias, ou até mesmo participando diretamente dessa produção, inclusive através do financiamento, né? Não são usos sustentáveis, pelo contrário, são os grandes responsáveis pela degradação ambiental no Brasil. Tudo bem? Quando a gente fala de uso sustentável, obrigatoriamente tem que vir na sua cabeça integrar interesses econômicos, sociais e ambientais, de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência. Então, ali se pratica, né, um manejo sustentável. Tudo bem? Beleza? Beleza. Então, você vai perceber que nós temos, né, a conciliação, digamos assim, podemos falar isso, né, de parte dos recursos com a conservação da natureza. Até porque, se você tirar as árvores, você não tem o que extrair. Concorda? Sim, sim. Certo? Então, nessas áreas, né, diferentemente das reservas integrais, são permitidas a extração e a comercialização de certos recursos, mas de forma sustentável. Tudo bem? Então, você tem todo um plano de manejo aí para garantir a preservação dos seus recursos. Alguma dúvida na D? Não. Alguém Não. quer perguntar alguma coisa? Não. Tranquilaço? Uhum. Tem certeza absoluta? Sim. Então, beleza. Finalizamos, né, os exercícios desses dois capítulos, tá? Dos capítulos 3 e 4. Semana que vem, em teoria, vai ser um plusinho, né? Que a gente vai falar sobre assuntos, né? Que são importantes, né? Relacionados. Aproveitando esse gancho de domínios morfoclimáticos, a gente vai falar um pouquinho sobre outros importantes domínios morfoclimáticos no mundo. Vocês já devem ter visto isso, inclusive, no ensino fundamental 1, até mesmo professor de ciências ou a professora de ciências também trabalha alguma coisinha sobre isso, né? Lembre-se que muitos assuntos são interdisciplinares. E a gente vai falar também sobre a vegetação litorânea, né? O Brasil é riquíssimo, tem uma extensão territorial litorânea muito importante, que tem vários fatores, e eu vou dar também explicação para vocês sobre a Amazônia Azul, né? Não vou antecipar muito, mas a gente vai falar sobre a Amazônia Azul, a gente vai falar sobre mar territorial, a gente vai falar sobre zona econômica exclusiva, tá? A importância geopolítica do litoral para o Brasil e também os fatores de degradação sobre a restinga e os mangues, os prejuízos, né, causados aí pela essa atividade predatória tão relacionada às atividades econômicas, ao avanço da urbanização, a negligência do poder público, né, a falta de conscientização de parcela significativa da população e como isso implica em severas realidades aí, cujas consequências não se restringem apenas ao Brasil, mas, né, no mundo. Tá bom? Certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, algo que não tem no capítulo de vocês. E na sequência a gente vai dar prosseguimento aos estudos sobre demografia, né? Grafia é estudo, descrição. E demo é povo. Então
tudo do povo, ou seja, das populações. Então, sempre que você tiver a expressão demografia, a gente está falando de populações. Tá legal? É o que a gente vai entrar aí, a população brasileira. Tá claro para vocês? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vou encerrar aqui a gravação.